Muito boa tarde. Vamos dar início à 29ª jornada semanal da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da 38ª... Só desligando aqui o som, um minutinho, da 38ª nona subseção da Ordem dos Advogados de Santo André. É uma imensa satisfação recepcioná-los aqui hoje. Inicialmente, quero saudar os nossos convidados desta tarde, a doutora Flávia Filhorini Lepic, muito boa tarde, muito grata por aceitar o nosso convite. A doutora Ana Paula Lepori, querida amiga de longa data também, muito obrigada. E o nosso vice-presidente da comissão, doutor Sidney Munerati. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Quero também cumprimentar os nossos ouvintes, todos que nos assistem, cumprimentar também a nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, registro a nossa satisfação em realizar mais uma live da comissão, cumprimentando a eu externo também meus cumprimentos a toda a diretoria, a seus conselheiros, presidentes de comissões, em especial a nossa diretora de cultura, a doutora Viviane Rocha Machado, e a nossa diretora das comissões, doutora Priscila Koga. E quero também, em nome do doutor Sidney Munerati, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da UAB Santo André, cumprimentar todos os membros da nossa comissão. É uma comissão mista, nós temos membros efetivos, advogados, e temos também muitos membros consultores que colaboram aqui com a nossa comissão todas as vezes que nós realizamos eventos, reuniões, palestras, seminários. Então, agradeço a todos vocês e cumprimento, deixo aqui registrado o meu agradecimento por todo o empenho de todos vocês. Bem, nós realizamos, durante a pandemia, 25 lives denominadas Jornada Semanal de Educação Ambiental. Com o encerramento do ano, né, e o conceito ESG sendo cada vez mais aperfeiçoado e comentado, essa é uma nova rotina aí, principalmente das empresas, né, nós resolvemos ampliar também o nosso escopo e a partir da 26ª live, nós iremos, então, já estamos hoje na 29ª, nós iniciamos com esse tema, levando conhecimento sobre essa nova área, inclusive, imagino que uma nova área, um novo nicho para também a advocacia. E, a partir da 51ª, nós pretendemos ter como projeto falarmos sobre os ODS, afinal de contas, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as metas dos objetivos, está muito próxima, afinal de contas, as metas são para 2030, nós estamos muito perto e, com certeza, a pandemia tem um grande reflexo sobre isso, razão pela qual entendemos importante também levar esse trabalho através da nossa comissão. Com isso, então, nós vamos iniciar a nossa live. Combinamos aqui que a nossa primeira palestrante seria a doutora Ana Paula Lepori. A doutora Ana Paula Lepori, além dela acumular toda uma atividade importantíssima para o meio ambiente, para a sustentabilidade, ela tem uma qualidade que eu não posso deixar de registrar aqui. Ela é filha do Dr. Luiz Antônio Lepori, que foi nosso presidente da subseção por um longo tempo, foi vice-presidente também da nossa subseção da UAB de Santo André, tem uma ficha de serviços assim imensuráveis para nós, advogados, não só de Santo André, mas também de toda a região. E a doutora Ana Paula Lepori acumula, né, essa que talvez seja uma das maiores qualidades dela, por ser a minha amiga, inclusive. A doutora Ana Paula Lepori, ela tem, além dos serviços prestados na área ambiental, ela também tem uma grande ficha de serviços prestados fora do país, né? Esteve morando fora durante muito tempo, com um aprendizado que hoje ela acaba externando aqui para nós, então nós somos muito felizes de poder
compartilhar de todo esse conhecimento que ela acumulou lá fora. E eu vou colocar aqui o currículo da Ana. Ela é arquiteta e urbanista, doutora em projetos arquitetônicos pela Escola de Arquitetura de Barcelona, especialista em políticas públicas com foco no desenvolvimento sustentável, planejamento estratégico, habitação, mobilidade, meio ambiente, políticas de gênero, raça e infância. Atuou em governos, foi assessora em planejamento estratégico e secretária adjunta de habitação de Santo André. Trabalhou 10 anos em cooperação internacional com projetos na África e atua como consultora em municípios do Brasil e África. Acumulou também, durante determinado tempo, conosco no Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, o CORES, razão também de uma convivência maior ainda, e que nos aproximou ainda mais, e hoje está aqui para tratar também, para relacionar toda a sua atividade com esse conceito tão atual que é ESG. Doutora Ana, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite, muito bem-vinda, e a palavra é sua. Obrigada, Rosa, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão participando dessa conversa com a gente. A Flávia e ao Sidney também, muito feliz de estar compartilhando esse momento aqui com vocês. Eu quero falar só, assim, basicamente, né, como a pandemia acabou colocando a gente de cara com as lições de casa que nós já tínhamos, né, que já eram urgentes e importantes, e a pandemia ela só evidenciou com relação à construção de políticas públicas, mas também com relação ao desenvolvimento sustentável, né? As pessoas, às vezes, quando falam da ODS, falavam, a gente tem que criar agora uma ODS para esses momentos de pandemia. Na verdade, não precisa, porque todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, quando levados, né, quando forem trabalhados nas diferentes escalas de sociedade civil, governos, a gente vai construir uma sociedade muito mais resiliente a esse tipo de situação, né? Então, o que a pandemia deixou em evidência? O modelo de ocupação que nós temos, né, com relação ao meio natural, né, nós ocupamos de forma desorganizada, né, as cidades, muitas vezes sem o planejamento necessário, né? Então, por exemplo, cidades com muitos rios, a gente ocupa em cima dos rios, né? A gente usa os rios como um lugar de dejeto, né, de esgoto. Então, a gente impacta negativamente no meio natural que nos acolhe, né? Então, essa relação conflitiva com o meio natural, com a forma de ocupação, né, que nós levamos, se mostrou insustentável, né? E há tempos a gente vem falando da importância do desenvolvimento sustentável, de uma sociedade com uma economia voltada, né, a uma economia mais verde, com modelos de cidades mais arborizadas, mais amigáveis, mais caminháveis, né? Então, a gente falava, e hoje a pandemia nos colocou de cara a essa situação, né? Então, se a gente não mudar, né, o nosso modelo de ocupação, a gente não vai resistir a outras situações que podem vir, que podem se tornar pandêmicas, né? Então, há um tempo atrás, a prefeita de Paris, ela lançou um chamado da cidade dos 15 minutos. O que é a cidade dos 15 minutos? É uma cidade onde você possa ir caminhando ao trabalho, que você esteja próximo de infraestrutura de lazer, que você tenha um comércio local próximo, né? que a tua infraestrutura de lazer, de trabalho, né, e o habitar estejam próximos, estejam relacionados, estejam acontecendo de forma amigável, né? Então, esse conceito, na verdade, hoje se dá o nome de cidade dos 15 minutos, que é que você pode caminhar, que você vai de um lugar a outro 15 minutos caminhando, é um conceito que já existia das cidades policêntricas, alguns chamam de urbanismo tátil também, de você criar essa cidade mais cômoda, né? Então, hoje em dia, atender aos ODS, por exemplo, ao ODS 11, quando fala das cidades sustentáveis, das cidades democráticas e das cidades resilientes, é isso. É a gente
criar uma relação mais harmoniosa com o meio ambiente, e o meio ambiente não tem que ser aquela coisa distante, né? Ali na floresta, né? O meio ambiente é onde nós estamos, né? São as praças, os parques, as ruas próximos a nós, são os rios, né? São os nossos córregos, né? O meio ambiente é essa relação próxima, né? Essa natureza próxima a nós, né? E impactar de forma positiva nessa relação. Eu acho que todo mundo, naquele primeiro momento da pandemia, quando a gente ficou mais enclausurado e estavam todos os parques fechados, quando reabriram os parques, foi um desespero coletivo de todos procurarem esses espaços para estar, né? Então, mostrou a importância dessa infraestrutura para a nossa qualidade de vida urbana, né? Então, a importância de caminhar, as pessoas começaram a caminhar porque elas precisavam sair, né, das suas casas, né, de ficarem ali enclausuradas, né? Então, eu acho que a pandemia nos levou a essa situação limite, né, de ver a importância de querer uma cidade com qualidade de vida urbana, com comércios próximos, né, que você não precise, né, ir para um espaço longe, fechado, que você não precise pegar o carro, que você possa, numa pequena caminhada, comprar, né, as coisas do comércio, né, e eu acho que tudo isso era uma demanda antiga de todos nós que trabalhávamos com a questão do desenvolvimento sustentável, né, que as pessoas percebessem essa importância, né, como esse impacto é importante na vida das pessoas, e eu acho que a pandemia, ela escancarou essa importância, né, pela falta, infelizmente pela falta, né. Nós vivemos uma situação de pandemia muito por conta dessa ocupação desenfreada, né, essa relação conflitiva com o meio ambiente. Nós precisamos agora focar, né, os nossos esforços numa economia mais verde, né, entender e criar mecanismos que a floresta em pé, né, e a floresta, não estou falando só da floresta longínqua, não, a gente tem aqui em volta da gente, aqui no Grande ABC, uma série de fragmentos florestais, entender essas florestas como um ativo econômico, né, diminuir a nossa pegada de carbono, né, então, como? Consumindo de comércios mais próximos, né, de produtos mais próximos a nós, né, ter uma consciência do consumo da água, né, a gente está vendo, né, o que está acontecendo cada vez mais, a gente antes era essa região, a garoa, principalmente no período de inverno, essa garoa hoje não existe mais. E o que existe? Chuvas fortíssimas no verão, curtas e muito intensas, que causam deslizamentos, que causam alagamentos, né? Então, a gente, que é uma outra bandeira também, junto com as ODS, com as cidades sustentáveis, a questão das cidades resilientes. Nós estamos cada vez tendo mais riscos, né, de situações de alagamento, de deslizamento, né, de raios, né, de incêndios a partir de raios, né? Então, a gente precisa, por um lado, melhorar a nossa forma de ocupação urbana, né? Melhorar quantitativa e qualitativamente essa nossa forma de ocupação, essa nossa relação com o meio ambiente. Por outro lado, temos que construir uma economia mais verde. Faltam muitos estudos por exemplo, quando você desenvolve um projeto sobre desenvolvimento sustentável e utilizando a floresta como um ativo econômico, faltam ainda muitas pessoas que se dediquem a quantificar isso, né? Então, quando você vai montar um projeto, as pessoas perguntam: tá, mas quanto me custa isso agora? E ao longo do tempo? Qual vai ser o benefício econômico de eu investir nesse novo modelo? É um mercado muito amplo. Por quê? Porque ainda tem pouquíssimas pessoas que desenvolvem esses trabalhos, né? Então, e fica muito difícil de você investir numa economia. Veja-se, no caso de um investidor, que ele não sabe qual é o tamanho do risco, se ele não sabe o quanto custa essa fase inicial de investimento, quanto tempo ele vai demorar para ter o retorno econômico. Então, assim, modelagens econômico-financeiras desse tipo de
projeto, ainda tem poucas pessoas que fazem, que desenvolvem esses estudos, né? Então, quantificar os benefícios de diminuir a emissão de carbono, né? Ou melhorar as políticas de PSA, dos pagamentos por serviços ambientais, hoje em dia ainda não é um ativo econômico potente que possa competir efetivamente no mercado, né? Então, por exemplo, as RPPNs, né, as reservas de patrimônio particulares de patrimônio natural, né, ainda não é, para a pessoa que tem grandes áreas verdes, ainda não é um ativo econômico aquilo na mão dela, né? A gente precisa ajudar a transformar esses projetos em projetos palpáveis, né? Então, entender os mecanismos legais, né? Hoje a gente tem uma legislação muito robusta, mas as pessoas têm muita dificuldade de colocar essa legislação num projeto, por exemplo, né? De quantificar, bom, isso eu preservo, mas como que eu faço para transformar essa parte aqui próxima numa coisa economicamente interessante, né? Ainda eu acho que é um campo muito amplo ainda para se explorar, né, em termos de economia, que falando de uma economia verde, eu acho que há muita coisa para se desenvolver, muitos projetos para serem quantificados e inventados, né? Às vezes tem projetos, por exemplo, que envolvem a questão da sustentabilidade, geração de rendas, de manejo, que eles não são viáveis porque falam, essa área é pequena, né, para ter um retorno econômico satisfatório. Então, vamos pensar em projetos que, mesmo em áreas consideradas pequenas, né, possam ser atraentes economicamente, né? Então, eu acho que esse é um campo ainda muito a se desbravar. Eu acho que também pensar em modelos de construção que sejam, ao mesmo tempo, sustentáveis e economicamente viáveis, né? Então, eu acho que o universo do material e das técnicas construtivas de sustentabilidade e tudo mais, de energias alternativas, ele ainda é muito restrito a uma camada da população que tem uma consciência da importância disso, mas ele ainda não ele não é viável economicamente para grande parte das pessoas, né? Então, eu acho que só falando em termos de cidade e de modelos econômicos, a gente já tem aí uma série de possibilidades ainda a serem exploradas, né, a serem transformadas, né? E as ODS, quando a gente fala da ODS 11, né, que é das cidades sustentáveis, na verdade, uma cidade sustentável, ela precisa de quase todas as ODS acontecendo conjuntamente. Precisa de saúde, precisa de educação, precisa de políticas de gênero, né? Hoje as nossas cidades, elas são desenhadas por uma parcela da população, né? Então, por exemplo, quando no desenho da cidade a questão de gênero não está definida, e é uma cidade, porque as mulheres e os homens usam a cidade de forma distinta, os percursos são diferentes, né? As atividades são diferentes, a cidade ela é muito difícil para uma mulher, né? Em termos até de locomoção mesmo, a gente tem um outro tipo de uso da cidade. Quando a cidade ela não é favorável a uma parcela da população, seja por uma questão de classe social, seja por uma questão de gênero, a gente tem que pensar que ela está deixando de ser praticamente 50% interessante economicamente para uma parcela da população. Ela está sendo 50% menos atraente para economicamente viável, né? Está se perdendo dinheiro quando a gente não pensa uma cidade para todos, né? Porque você torna a vida daquelas pessoas que são parcelas significativas da nossa população difícil. Se ela passa tantas horas, por exemplo, no transporte público, essas horas custam dinheiro para a nossa economia, né? Então, a questão da cidade democrática não é só uma questão de direito, mas é também uma questão de uma economia que a gente que a gente precisa pensar também, que é importante. A gente está, quanto mais desigual a cidade for, né, mais
mais perda, digamos, econômica nós temos porque nós não estamos aproveitando toda a potencialidade das pessoas que moram na cidade, que usam a cidade, né? Então, a importância da cidade ser policêntrica vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas é mais importante ainda que ela seja polifônica, que a gente possa, todos os grupos sociais, serem ouvidos, entendidos nas suas especificidades, porque além de ser um direito dessas pessoas, a gente vai ativar de forma diferente a economia, criaremos novos negócios, né? E a questão da cidade justa é um direito, mas também é uma oportunidade para a gente chegar num outro patamar de desenvolvimento, que é o que as ODS nos propõem. Então, não quero aqui me estender mais muito, porque eu quero ouvir os meus colegas, era só um pouco algumas reflexões que eu acho que a pandemia escancarou, né? Essas coisas já estavam no horizonte de quem trabalhava com a questão da sustentabilidade, né? Mas a pandemia agora veio e falou, gente, mudem já a forma como vocês pensam a cidade, como vocês pensam a relação com o meio ambiente, como vocês pensam a economia, porque já se mostrou ineficiente e insustentável. Era isso, acho que depois a gente pode conversar mais. Olha, muito bacana, porque você dá um olhar diferente, né? E isso culmina até com uma notícia que anima na semana passada, talvez, não sei se a Flávia vai tocar nesse tema, mas o Tribunal de Contas, o TCU da União, ele lançou um projeto a semana passada, né? Pelo menos lançou a notícia de um projeto que ele pretende lançar título ESG em meio a críticas ao governo na área, né? Com a intenção, entre os especialistas, né, a matéria aqui fala o seguinte, que há a visão de que a atual conduta do governo em temas como o meio ambiente pode desvalorizar o papel. Por outro lado, eles apontam a possibilidade de a medida incentivar mudanças de comportamento do governo. Porque o que a gente percebeu também durante a pandemia é que a conta fica sempre com o setor privado, né? O governo está sempre atrasado nos seus projetos, nos seus programas, suas políticas públicas. Na situação da pandemia, por exemplo, escancarou isso de uma forma absurdamente maior do que a gente imaginava, né? A questão da saúde, a questão transporte público, por exemplo, né? A gente sabia que era ruim, mas com a pandemia a gente percebeu que era impossível cumprir, por exemplo, a questão do distanciamento, mesmo com aquelas poucas pessoas que não puderam fazer a quarentena, né? Então, quando vem a ideia de um projeto como esse, ele é muito animador, porque você colocou diversas questões, por exemplo, ambientais, né? A gente sabe, por exemplo, que quem impacta mais o meio ambiente, vamos falar de água, por exemplo, e se a gente trouxer isso aqui para a nossa região, Flávia, que é a região do ABCDMR, que é mais que 50% de mananciais, uma região que produz água para o resto do estado, se a gente for trazer essa situação para cá, quem impacta, quem polui mais a nossa água é o próprio governo, são os próprios municípios. As próprias prefeituras que teriam o dever de limpar são as que mais poluem, né? E quem vai dar esses títulos ESG para essas prefeituras? Ana, fala para mim. Então, eu acho que muito cabível, muito oportuna a tua fala, porque eu acho que a gente tem que ampliar esse conceito ESG, não só para o privado, mas para o poder público, principalmente, né? E com isso, vamos ouvir, então, a doutora Flávia, a nossa querida amiga Flávia também, uma pessoa do nosso convívio já há algum tempo, pessoa que eu tive a oportunidade de me aproximar um pouco mais no conselho, né, da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, oportunidade em que estivemos conselheiras na gestão 2016-2018, e uma aproximação, a gente costuma dizer que é assim, né, as campanhas de ordem, as gestões passam, né, mas nos deixam pessoas maravilhosas pelo caminho,
e a doutora Flávia Lepic é uma delas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, uma satisfação enorme recepcionar você aqui na 38ª subseção da UAB Santo André. E a doutora Flávia é uma expert no assunto, na área jurídica, né? Já desenvolve esse tema há algum tempo, ela que é advogada e sócia da Filhorini Advogados Associados, ela atua nas áreas trabalhista, governança corporativa e compliance, diretora do Sindicato das Sociedades de Advogados de São Paulo e Rio de Janeiro, no CINSA, co-coordenadora da Comissão de Administração e Ética, profissional do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, lá do CESA, e é diretora do Instituto Internacional de Compliance do ICOM. Muito obrigada, Flávia. Rosa, eu que agradeço, obrigada. Imagina, obrigada pelas suas palavras. A gente está aqui, eu estou aqui para passar um pouco do que eu sei, discutir e aprender muito, né? Aprender muito mais. Obrigada pelo convite, parabéns por essa sua iniciativa, que é muito, por incrível que pareça, é uma iniciativa muito rara, né? A gente vê rara em todas as searas. São temas que envolvem a ESG de extrema importância. Como bem falou a Ana Paula, essa pandemia, ela simplesmente jogou aí para todos tantas questões, né, que vieram à tona, né? E eu queria só comentar que a Ana Paula, ela conseguiu passar de uma forma tão... Ela conseguiu resumir e explicar tão bem, um poder de síntese maravilhoso, né? E eu queria escutar muito mais, né? E parabenizá-la, parabenizar ao Sidney, você e todos aqui. Eu vou dar alguns pitacos e condensar alguns elementos. Não foi combinado, mas eu queria puxar o gancho sobre a questão da resiliência, começar com esse ponto, falado pela Ana Paula, né? Então, se a gente for pensar o que é resiliência, né? É um conceito que veio da física, que é a capacidade de alguns materiais ali se absorverem impacto, retornar à forma anterior, e isso a gente também coloca no ser humano e nas empresas, né? A capacidade, habilidade, né, que cada pessoa tem de lidar em superar as adversidades. As pessoas e as empresas. E como a Ana Paula falou, das cidades, né? As cidades resilientes com todo esse processo. E saiu uma matéria há pouco tempo no Estado, acho que é no Estado, aquele encarte que é investidor, né? E ele fala da capacidade, né? O quão as empresas que cada vez mais se preocupam com a sigla ESG, né? Elas são elas se tornam resilientes. Isso é um ponto muito importante, né? Então, assim, onde começou esta sigla, né? Por que começou? Eu queria voltar um pouquinho e falar de governança, né? O que é governança, né? Então, é a capacidade de você governar, né? Governar sua empresa, entidade, é a capacidade, são os elementos que você utiliza para gerir, né? E a governança, né, no sentido lato, né, da palavra, ela veio se desenvolvendo e ficando muito mais em voga, né, nas últimas décadas, passando por alguns momentos, né, a governança corporativa. Então, cada vez mais as empresas, elas precisaram modelar sua governança para ter confiabilidade, para transparência, equidade. E esta pandemia, inclusive, as pessoas, a gente discute muito em grupos, em palestras, né? Nossa, que horror, toda essa crise, tudo isso, poxa, empresas estão quebrando, as pessoas perdendo emprego, a gente viu aqui, né, toda essa situação em diversos setores, a depender do setor, uns mais ou menos. Mas um ponto muito importante, e a gente percebe isso claramente, eu falo muito pelos nossos clientes e pela própria advocacia, né? A gente lida a gente tem amigos, escritórios pequenos, grandes e médios. Os que mais tinham governança, e aí alguns aspectos, não ter dívida, confusão de patrimônio pessoal da empresa, ter uma reserva de emergência e outros pontos
que eu julgo fazem parte da governança, elas conseguiram enfrentar muito melhor esta crise. E aí você vê a resiliência, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? A gente não vive mais naquele mundo de 30 anos, né? E não adianta falar, mas aquele... Não. Eu acho que a gente está melhorando muito e tende a melhorar muito mais, né? As preocupações relativas ao meio ambiente, à inclusão, né? Eu tenho um filho que está no espectro autista. Se você for pensar uma criança com autismo há 20 anos, ela ia ter uma outra vida, né? Hoje é um outro entendimento, né? Hoje as pessoas fazem questão, muitas, né? Ainda está muito longe isso, mas que as mães e pais das crianças autistas e os colegas fazem esse trabalho de inclusão. Então, a gente vê a mudança que isso vem vindo, né? Com o passar dos anos. No aspecto da governança, você tem isso, a gente passou aí por um momento de compliance. Nossa, o que é compliance? Há 15 anos, há 20 anos, isso quando começou nos Estados Unidos, veio no mercado financeiro de lá, começou a tomar conta, os escândalos e tudo mais. E todas essas exigências que foram se concretizando, foram evoluindo, né? Elas não ficam só ali à mercê daquela empresa, daquele núcleo. Aquela empresa, aquele núcleo, aquela organização que se preocupa, né, com esses aspectos, ela também passa a exigir dos seus prestadores de serviços, né, dos seus prestadores, inclui aí a advocacia, né, você tem hoje muitas empresas, muitos clientes que exigem dos escritórios as informações sobre governança corporativa, compliance, inclusão, né, questões relativas à diversidade e tudo mais. Então, isso tudo é um processo de evolução. Com a ESG não foi diferente. Então, toda essa fase de pandemia, ela deixou mais à vista toda uma série de problemáticas, desigualdade e tudo mais, e isso também veio à tona, né? Então, a ESG, ela é uma sigla que a gente encontra hoje muito mais, né? Ela veio do mercado financeiro para classificar aquelas empresas que se preocupam com o meio ambiente e com questões sociais. E hoje a gente vive num mundo, não é, as empresas se preocupam, mas não é só naquele núcleo para ter eu quero dizer, para ter no começo você tem algumas aí que tem a ver com marketing e tudo mais, lá atrás, mas você vê uma preocupação muito grande da própria população, das pessoas, né? Então, tudo vem caminhando junto, né? Não é só a preocupação com a sigla ESG, isso veio caminhando junto com a inclusão, diversidade. Você vê que tudo isso faz parte de um todo e que vem caminhando e precisa caminhar junto, né? E no mercado financeiro, por exemplo, você tem... bom, aí a gente tem exemplos, né? Então, quando aconteceu aquele acidente de Brumadinho com a Vale do Rio Doce, né? Você tem muitos investidores que tiraram e deixaram de colocar o seu dinheiro, né? Por conta daquele momento, por conta daquela situação. E você vê ainda questionamentos, né? Quando você avalia uma empresa como a Vale do Rio Doce, que aparentemente tem um caixa bom, é uma empresa com governança adequada, né? Ela construiu toda uma rede de ativos importantes e que dão a capacidade e uma importância na nossa Bolsa de Valores imensa. Só que ainda hoje você vê o discurso de muitas pessoas assim, mas será que eles realmente estão preocupados com o que aconteceu, para não vir a acontecer, né? E aí isso, nessa situação, né? Isso no mercado financeiro, e isso em toda a população no geral, né? Então, com o que você consome, a preocupação cada vez é maior, né? Não dá mais para se afastar disso. As empresas que não se preocuparem com isso, elas vão estar cada vez mais longe do público, longe
cada vez mais engatinhando aí para conseguir lucro. E quando a gente fala, e aí fazer uma junção aí um pouco do assunto lucro, capitalismo, não é que eu sempre falo que eu discordo do conceito assim, falar que o capitalismo, né? Eu falo isso, que são muitas coisas para falar, jogando alguns conceitos, mas o capitalismo ele é o vilão de toda história. O capitalismo, na verdade, ele foi libertador, né? A forma pela qual ele se dá, né? Ele vem se apresentando, né? A modelagem dele que tem que ser readequada, né? Então, não aquele capitalismo que vise só o lucro, isso não pode mais existir, né? Então, como é a forma que aquela empresa ela visa o lucro? Ela tá preocupada com a sociedade, ela está preocupada com o meio ambiente, né? Isso vai ser um fator que vai na verdade, dar o norte se ela vai ser uma empresa perene ou não, e se eventualmente ela tiver um tamanho para ir para uma bolsa de valores, se o investidor vai querer colocar o dinheiro, né, nela. Então, assim, isso eu estou falando de empresas grandes, né, que tem capital em bolsa de valor, mas você tem empresas menores, empresas pequenas, que você avalia, não, eu não vou consumir isso aqui porque não é adequado, mas por que eles ficam dando tudo isso em saquinho? Então, a consciência cada vez mais das pessoas, elas têm uma outra roupagem, você vê as gerações que vêm vindo também, né? A gente foi aprendendo, eu tenho 43 anos, eu não nasci numa sociedade e que eu acho hoje muito melhor nesses aspectos, muito melhor, né? A gente foi criado de uma outra forma e a gente foi se adequando, aprendendo e evoluindo. E as gerações que vêm agora, elas têm uma leitura muito melhor sobre tudo isso. Você percebe, o meu filho tem 9 anos, mas eu tenho amigos com filhos maiores que eles falam, não, pai, isso não é adequado, você tem que fazer assim, assado, não, não vamos mais usar isso em casa, isso polui, né? Olha essa empresa, pai, não invista nessa empresa, olha, olha o que eles fizeram, olha as questões de assédio deles, né? E quando eu falo governança, e a gente fala de uma agenda ESG, a gente fala também também do lado social, né? Não é só a questão de sustentabilidade, é o lado social. Ele acha adequado ter fornecedor que tem trabalho, nem chega a ser escravo, mas similar, né, análogo à condição de escravidão, né, aquelas pessoas, a exploração, isso tudo tem que ser levado em conta e vai ser levado cada vez mais. E vai ser levado... E vai ser levado cada vez mais em consideração. É um ativo que cada vez mais vai ter valor, né? Então, o que eu julgo em toda essa construção, e isso em todos os ambientes, em todos os setores, a gente fala assim, poxa, mas uma empresa pequena, o que ela pode fazer? Ela tem muito para fazer. Né? Ela tem muito, no contexto das cidades, como a Ana Paula colocou, né? São as pequenas que vão ali colaborar para aquele conjunto de fatores evoluírem e trazer uma sociedade mais justa. Né? A gente não pode, não existe mais aquele conceito, eu acho que a gente não pode hoje mais pensar num conceito de capital que se busca, como eu disse, só o lucro desatrelado a questões sociais e ambientais. Isso não tem mais lugar, e não pode ter realmente lugar. As pessoas se preocupam quando elas entram, quando elas fazem uma entrevista hoje em dia, perguntam na empresa, isso é muito comum, né? Imagina que a gente tinha isso há 20 anos. Mas, olha, quais os programas de inclusão que tem essa empresa, né? Quais programas de inclusão LGBT+, negros, mulheres, deficientes, né? Isso tudo caminha junto. Dificilmente você vai ter uma empresa que vai se preocupar com a agenda ESG se ela não tem também uma preocupação com o social, até porque faz parte do conjunto da sigla, né? Esses são alguns pontos aí que eu queria ponderar, são muitos, eu não tenho especialidade para falar né, com toda a vez de cada um deles, mas eu quis colocar aí alguns elementos aí para a gente pensar, né?
como a gente pode ajudar, como a gente pode, inclusive, trabalhar. O próprio advogado ele tem um nicho tão grande para ajudar a modelar, né, juridicamente, todos esses aspectos que a gente está discutindo aqui, uma gama tão grande, e que cada vez mais vai ser mais procurada. E você vê assim, eu acho ainda, né, a minha opinião, é que tem muitos poucos especialistas, isso em todos os setores, seja no jurídico, no próprio ambiental, que, considerando o arcabouço que a gente tem para explorar e para evoluir, né, em todo esse assunto. E é isso. Aí a gente continua conversando mais um pouquinho. Não vou me estender demais. Excelente, Flávia. Eu acho que uma complementação fantástica, uma sequência da fala da Ana. Infelizmente, né, o que você coloca... Acho que baixo, Rosa. Agora... Baixo o som? Agora voltou. Felizmente, né, esses novos conceitos, eu acho que eles vieram para mudar definitivamente, né, a forma de agir das empresas. Isso me lembra, e é sempre bom frisar, e eu sou adepta que a Rede Brasil, também do Pacto Global, lançou uma campanha que é Não Volte, né? Porque muitos dos acontecimentos da pandemia serviram para escancarar, como eu disse, algumas coisas que aconteciam que nós não podemos, em hipótese nenhuma, voltar a agir da forma como nós agíamos anteriormente, né? E essa mudança, certamente, ela vem da necessidade da gente contribuir para um mundo mais justo, né, mais sustentável, frear o esgotamento, né, dos recursos do planeta, que nós já sabemos, cientificamente provado, que são findáveis, né, que a gente não pode continuar naquela descida sem freio, né, que a gente vivia, sem ligar para os nossos recursos naturais. E aí a gente buscar também, talvez, uma participação maior, né, nas políticas públicas, contribuir para que elas efetivamente sejam, pelo menos as que estão aí, a gente sabe que precisa muita mudança, mas pelo menos as que estão aí, tentar cobrar também que isso seja efetivamente executado, né? Como a Ana Paula disse, de fato a gente tem uma legislação, principalmente na área ambiental, e aí eu posso falar de cadeira, uma legislação robusta que permite, de fato, proteger esses bens, mas é preciso muito mais que uma legislação para isso, né? E esse conceito ele vem priorizar as empresas que estão mais preparadas, né, para enfrentar os desafios do futuro e buscar, né, maior solidez aí a longo prazo. Muito bacana também o que você coloca, eu acho que um aprendizado para a gente aqui, e o que é bacana das lives, né, eu sempre faço questão de frisar, é que elas ficarão registradas aqui eternamente, né? E espero que daqui a alguns anos, né, Ana Paula, quando a gente estiver velhinha aí de bengala, a gente volte aqui, né, com um aparelho auditivo, provavelmente eu vou estar usando, né? E falar assim, poxa, graças a Deus, né? Tudo que a gente colocou aquele dia, hoje em dia, está tudo em ordem, está tudo bacana, né? É isso que a gente espera. E o nosso novo convidado, que vai falar agora, o Dr. Sidney Munerati, é uma pessoa que contribui muitíssimo para isso, só o fato da contribuição que ele também segura aqui essa comissão, Flávia, comigo, desde o começo. Aliás, ele foi um incentivador para que eu voltasse para essa comissão. Eu estou nessa comissão já fazendo 2 décadas, eu estou desde 2000 nessa comissão. Em determinado momento eu estava fora, né, da subseção, estava lá na seccional, e o Sidney me incentivou a voltar. Não, porque você precisa voltar lá, a gente tem muita coisa para fazer, e eu acabei cedendo aí aos pedidos dele e voltei.
Mas eu confesso para você, quando você fala, esse é um projeto que é difícil a gente ver nas instituições, de fato, eu acho que é um desafio, né? E talvez eu tenha ampliado e tenha mantido durante a pandemia, porque a pandemia também nos mostrou que dá para a gente fazer muito mais, né? Eu acho que dá para a gente estudar muito mais, dá até para você ter mais relacionamento com as pessoas que você não via, não falava muito mais, exatamente porque você economiza no deslocamento, você economiza nos custos, né? E isso acabou disponibilizando que a gente tivesse feito muito mais coisa durante a pandemia na comissão do que presencialmente. Esse nosso encontro, por exemplo, hoje, né, aqui, véspera de carnaval, aliás, é o único carnaval da minha vida vivido desta forma, né? Certamente nós não estaríamos aqui hoje, né? Porque, imagine, cada um de um lugar, imagine, véspera de feriado de carnaval, como é que a gente ia se reunir presencialmente? Então, essas coisas da pandemia também vão ficar gravadas aí para nós no futuro lembrarmos como é que foi isso, né? E o doutor Sidney, que vai falar agora, é advogado, como eu já disse, nosso vice-presidente da comissão, e ele é empresário de uma atividade muito gratificante, que é na área florestal, né? Ele foi conselheiro aqui da nossa associação comercial, ele é conselheiro, na verdade, ele presidiu a Associação Comercial e Industrial de Santo André, é uma pessoa do ramo empresarial, portanto, tem muita experiência também para nos contar como é que você está assimilando esse novo conceito, né? Eu digo que é um compartilhamento entre economia e sustentabilidade, não é? Como é que você está recebendo isso e como é que você está fazendo, né, a entrância desse novo conceito lá no seu negócio? Rosa, boa tarde. Confirmo aqui que você é a luz e o pilar da nossa comissão. Boa tarde a você, boa tarde, Ana Paula, prazer em vê-la. Boa tarde a Flávia. Eu quero dizer que hoje o grande problema que nós temos, aliás, na nossa comissão, nós somamos o E ao ESG há pouco tempo, vamos dizer assim, porque nós estamos tentando também resolver uma equação que é a base fundamental do futuro, eu acho, né, sem tanta pretensão, quer dizer que é o futuro, efetivamente, do planeta, que é a harmonia entre a economia, a harmonia da economia com o meio ambiente, a harmonia da economia, do meio ambiente e do social e do desenvolvimento urbano. Hoje, nós temos um desencontro em relação a todos esses fatores. Até um pouco tempo atrás, era profundamente desagradável você falar de economia com um ecologista. Até hoje ainda se estranha quando num ambiente de discussão de meio ambiente, de ecologia, você tenta introduzir um assunto econômico ou traz qualquer problema financeiro em relação a todo esse assunto. A harmonia disso tudo, eu acho que é o caminho efetivo do nosso futuro. Eu também acho que eu vou só complementar um pouquinho a minha vida anterior a essa tal, para dar um pouco de coerência ao que eu vou dizer. Eu fui diretor de uma empresa, a Pirelli, que é voltada para o meio automobilístico. Durante mais 5, 6, 8 anos, praticamente, eu participei de um grupo que eu sou mestre em Direito do Trabalho, que que tinha um curso, né? Nós tínhamos um curso de pós-graduação de gestão automotiva. Esse curso, inclusive, era ministrado na Fundação Getúlio Vargas, no campus lá da FINE, na FEI, lá no campus da Liberdade, e o assunto era a maravilha, né? O encanto, né? A modernidade
das fábricas automobilísticas que eu assisti efetivamente se atualizarem, digamos, naquela época. Hoje, o que nós estamos assistindo é uma profunda desindustrialização acontecendo no Brasil já há algum tempo, até um tanto atrasado, porque o mundo já está se desindustrializando. E nós estamos percebendo que essas empresas que estão saindo aí, nós estamos assistindo aqui no ABC, saiu a Ford há 30, 60 dias atrás. E eu acho que, sem dúvida, não foi motivada, eu acho que não foi fator fundamental esses encontros e desencontros da nossa economia. Eu acho que o ponto fundamental, e se a gente olhar com frieza, é que a Ford já não é mais a empresa automobilística que cabe nesse mercado mundial. Hoje, todos nós sabemos que a empresa modelo é a Tesla, que o mundo está vivendo, está se recompondo com o carro elétrico, que a energia está se desenvolvendo e que está sendo hoje vivida, que está sendo hoje utilizada, é energia solar, é energia eólica. Eu vi esses dias que países escandinavos já estão com toda a sua frota de veículos de transporte público elétricos, e a maior parte deles movidos também, uma grande parte deles movidos também por energia solar. Então, nós temos uma mudança radical nesse mundo. O mundo que eu vivi, o mundo que eu vi, hoje se transforma de uma maneira. E, obviamente, a gente olha o automóvel, ele não parece tão diferente do que foi. Né? A gente vê o carro ali, mais ou menos daquele jeito. A gente estranha quando ele parte sozinho, quando ele anda praticamente sem motorista, com uma energia diferenciada. Mas a gente sabe que tudo isso está acontecendo por conta de um problema maior ainda, que é a carga de carbono que invade efetivamente a nossa atmosfera. Se você não resolve isso, você praticamente entra num ponto de destruição efetiva do planeta. E o que nós precisamos, está urgente, e é o que relativamente está acontecendo, não sei em que tipo de aceleração nós estamos, mas já está acontecendo. Eu acredito que essa mudança que houve de governo nos Estados Unidos é muito importante para isso. Nós estamos vendo que o Acordo de Paris passa a ser, outra vez, um ponto fundamental em todas as políticas públicas do mundo, não é de um lugar ou de outro, é praticamente do mundo inteiro, na China, na Rússia. A China está com uma grande expressão de percentual de utilização de carros elétricos. A gente assistia há pouco tempo às poluições nas cidades chinesas, tem simplesmente 200 milhões, 100 milhões de habitantes, mudando radicalmente. Então, tudo isso vem acontecendo e, obviamente, afronta e agride a nossa vida aqui, com essa desindustrialização que nós estamos assistindo, com essa maneira de viver diferente, com esse lixo que nós acumulamos. Eu acredito que esse é um momento profundo de transformação do modo de vida. Né? Ou nós alteramos o nosso modo de vida, ou nós passamos a encarar a realidade de uma forma diferente, ou nós vamos efetivamente cada vez mais acelerar o caminho da destruição. Mas isso eu acho que, outra vez, tem essa visão mais otimista, eu acredito que está se modificando e alguns sinais, algumas pontuações, né, de melhoria começam a acontecer. O Brasil sofre efetivamente essa desindustrialização. Mas, ao lado disso, aliás, eu quero só fazer um parênteses, ontem eu assisti um programa interessantíssimo na TV Cultura, chamado Opinião, que teve uma entrevista com o Jorge Caldeira, que é um historiador, um cientista social, um economista, um intelectual brilhante. Ele está lançando um livro novo, que é Brasil, o Paraíso Reconstruível, se não me engano, ou Recuperável. O nome é mais ou menos assim. E ele, então, estava dizendo e me deu confiança, né, em repetir aqui os argumentos dele. Ele diz que hoje o mundo oferece ao Brasil uma enorme oportunidade.
uma enorme oportunidade, porque nós somos um país que pode contribuir de uma maneira muito eficaz a essa nova solução de vida. Nós temos todos os instrumentos e o nosso ambiente é absolutamente favorecido em relação a essa nova possibilidade. Essa indústria que nós estamos acostumados a conhecer, que nós vimos, essa indústria, né, que traz sempre, eu acho que em quase todas elas, pontos de insalubridade, pontos de periculosidade, passa efetivamente a ter a possibilidade de se alterar com uma nova visão, de se alterar com um novo tipo de comportamento, que é o que, de uma certa forma, está acontecendo. Hoje, como disse a Flávia, como está falando a Ana Paula, a mudança a gente já assiste nas bolsas de valores, a gente já assiste no mundo de toda a governança. Hoje é difícil uma empresa que não queira ser verde, né? Uma empresa que não queira dizer, né, que tem uma participação em relação à solução a esse aspecto. Em algum momento, né, aí eu já vou falar de mim mais um pouquinho, em algum momento eu tentei ver como eu poderia viver esses próximos anos da minha vida. Você sabe que nós todos, eu estou galgando, estou me aproximando cada vez mais e passando faixa por faixa de risco do Covid. Eu já estou chegando lá em cima, daqui a pouco eu já estou no começo da fila da vacina, que é uma coisa triste. Mas, em todo caso, me conduziu a ver a possibilidade de investimento, a possibilidade de atuação no âmbito de negócio completamente diferente daquele que eu estava acostumado. Eu poderia estar vendendo móvel, trabalhando numa metalúrgica, uma fábrica qualquer de componente automotivo, mas resolvi, até diz, quem sabe é um momento de epifania, né? Foi um momento que você tem um clarão na sua vida, mas não, foi efetivamente uma discussão racional que eu tive comigo, com a minha família, e nós chegamos à conclusão de que investir absolutamente num negócio verde, que é uma floresta, né? Hoje eu trabalho com uma floresta, eu tenho o prazer, vamos dizer assim, de vigiar, de alimentar, de cuidar de uma floresta, e também com árvores. Eu estou trabalhando também com oliveiras, que é um trabalho altamente prazeroso. A oliveira é um dom, né, da natureza. É uma árvore que tem efetivamente te faz uma doação, né, importante, e é um presente, efetivamente, eu costumo dizer, um presente dos deuses, com o mel. Então, eu acho que hoje o mundo começa a rever aos seus caminhos de investimento. O mundo começa a perceber que você tem que entrar dentro desse caminho. Ontem o Jorge Caldeira disse claramente, literalmente, que a matéria-prima mais importante no mundo do que toda essa energia fóssil que está por aí vai ser a árvore. A árvore vai ser o investimento e vai ser o padrão de matéria-prima mais importante nesse futuro. Raspar o chão, né? Como fez a Vale, como lembrou a Flávia, que a gente está acostumado a dizer Vale do Rio Doce. Né? Ela acabou com o Rio Doce e tirou o Rio Doce do nome, hoje é só Vale. Né? A Vale hoje também está buscando novos espaços para arrancar, para mudar. Né? Aí já é uma opinião muito pessoal, eu acredito que a mineração tem que ser pensada com muito cuidado, então você efetivamente traz problemas sérios e poucas vantagens. No Brasil foi raspado no ouro, foi raspado no diamante, foi raspado em tantas coisas, no ferro agora, montanhas. Né? A gente vê a saudade de Itapira, de Carlos Drummond de Andrade, Itapira, o morro lá já não existe mais.
Então, você tem que ter cuidado e buscar efetivamente os caminhos que trazem resultados, bons resultados para o futuro do planeta. O mundo globalizou de uma forma hoje absolutamente indiscutível, não tem condições de ser diferente, e acho que o nosso caminho é esse. Eu pretendo, então, Rosa, estar nesse caminho, pretendo cada vez mais entrar nesse mundo verde e, paralelamente, né, viver a comissão que hoje tem essa preocupação econômica, e espero poder te acompanhar, se a vida me permitir, até a 100ª reunião que nós vamos fazer, sem dúvida nenhuma. Obrigado pela possibilidade de falar contigo e com todos. Nós que agradecemos, doutor Sidney. Pelo amor de Deus, a 100ª live, se a gente for firme nessa toada aqui, no máximo em 2 anos a gente realiza. E eu tenho certeza que o senhor vai passar aí dos 100 anos, com toda certeza, na verdade, porque, olha, inclusive a gente deve fazer aqui uma penhora, né? Porque ele lá, com as milhares de árvores que ele possui, ele pode emprestar umas para nós, né? Ele está dizendo que as árvores é que serão a nossa moeda, né? De vida de hora em diante, então a gente vai querer umas árvores aí emprestadas, porque o Sidney, ele não contou muitos detalhes, mas ele basicamente hoje vive mais em Areias, né, que é lá a divisa do Rio de Janeiro, onde ele desenvolve essa atividade, mas parte também ele aproveita a convivência com a doutora Lígia, nossa colega, né, a doutora Lígia Munerati, que vive em Roma, na Itália. Então, ele vive nessa ponte aérea aí de Areias, Roma, viu? E cultiva lá as oliveiras, hoje também na atividade de produção de mel. Quer dizer, o Sidney é um advogado brilhante, né? Na verdade, desenvolvia a sua atividade aqui em Santo André, desenvolve ainda, mas por muito tempo mais ativo, e que, felizmente, né, eu acho que poucas pessoas tiveram essa luz para ir trabalhar numa atividade tão gratificante, né? E, como você disse, é o futuro, né, para todos nós, que é preservar o meio ambiente, ter um negócio, mas pensando na preservação, no futuro. Então, meus parabéns, eu só tenho que te parabenizar e tenho muito orgulho, né, de ter uma pessoa como você aqui como vice. Na verdade, eu é que quero te passar o bastão, viu, Sidney? Eu é que quero te entregar, De jeito porque... nenhum. Você é a luz do nosso caminho aí, Rosa. A que comissão, e nada. estamos assistindo isso hoje pela 28ª vez, que realmente você, além de ser uma advogada brilhante, tem a convicção ecológica, tem a Muito obrigada. convicção da necessidade da proteção da natureza e da atuação dentro de um ambiente altamente complicado, que é esse meio jurídico, que é onde vão parar todos os conflitos e é onde precisa efetivamente o consenso e sabedoria. Muito bem, nós estamos caminhando aqui para o encerramento da nossa live. Eu vou devolver a palavra para a doutora Ana Paula e para ela fazer suas últimas considerações, deixar aqui a sua mensagem, dizer que para nós foi muito gratificante ter a sua presença, trazer a sua experiência, dizer que esperamos recebê-la aqui novamente em outras oportunidades, e dizer também, Paula, que você é muito importante para nós aqui na nossa região. Você desenvolve um trabalho, trouxe, né, para a região um outro olhar com a tua experiência, a tua vivência fora, e abarcar essas questões que você traz com tanta potência, né, de conhecimento, envolver a questão ambiental com a questão das cidades, o social, isso são para poucos profissionais, né? Então, a gente fica muito orgulhosa de tê-la aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada, Rosa, pelo convite, obrigada pelas palavras. Fico muito feliz, né, de estar aqui. Sempre que você me convidar, virei.
Acho que esse campo ambiental, o que move ele é a paixão, né? Independente da área que a gente atua, né? Todos atuamos porque acreditamos na importância de interagir de forma mais positiva, né? com o meio ambiente, com os nossos recursos naturais, né? Que não existe sustentabilidade de uma sociedade se ela não for em harmonia com o território onde ela ocupa, né? Então, mais do que um trabalho, é muito mais uma causa que a gente trabalha com ela, mas são pessoas sempre apaixonadas, né? Independente da nossa área de atuação, né? E isso eu vejo em você e muitos dos convidados que você já trouxe aqui. Eu acho que, quando eu estava ouvindo a Flávia falar e o Sidney, eu me lembrei de uma situação bem no começo da pandemia. Vocês se lembram, quando estava o mundo inteiro no lockdown, como que o planeta voltou a respirar? As águas se limparam, de repente os animais começaram, né, a reaparecer em alguns lugares, enfim, sei lá, um mês com a humanidade trancafiada, 2 meses que a gente desapareceu do planeta, o planeta ressurgiu, né? Mostrou a sua resiliência, né? E o tamanho do nosso impacto quando a gente está ativamente interagindo com ele, né? Então, eu acho que essa imagem é para a gente não esquecer, essa imagem é para a gente encontrar outros modelos, né, de ocupação, outras economias, formas, né, de entender a floresta em pé como um ativo, né, e tantas outras formas que ainda estão por surgir, né? Eu acredito muito na nossa capacidade criativa e intelectual, esse poder de reinvenção que o ser humano tem. Então, eu acho que a gente precisa, porque o horizonte é que novas situações como essa vão aparecer. Então, a gente precisa aproveitar essa que nós estamos vivendo e redirecionar nossas vidas, né? A nossa forma de morar, a nossa forma de ganhar dinheiro, encontrar numa relação saudável com o meio ambiente e numa sociedade mais equitativa, né, um ativo econômico, né, porque o modelo que a gente conhece já se mostrou insustentável, estamos refém dele, agora nesse exato momento, né, todos aqui sofrendo uma pandemia, então a gente ficou refém do modelo, né, do nosso modelo de desenvolvimento, então a gente precisa urgentemente construir um outro. Para os advogados que estão assistindo agora e que assistirão depois, né, eu acho que tem um campo amplo de trabalho, né? E eu espero que esse campo amplo não seja só com as multas ambientais, com as mitigações ambientais, mas na construção de uma agenda mais positiva e menos punitiva, né? Porque aí vai significar que a gente realmente mudou de modelo, né? Então, quando o advogado estiver não atuando mais na punição, né, ou no cumprimento de uma obrigação, né, ou de uma punição, eu acho que é sinal que a gente está indo para o caminho certo, né? Eles vão estar construindo políticas de proteção e de desenvolvimento e não atuando mais na área da restrição, né, e da mitigação. Então, eu acho que esse é o meu desejo, né? Um abraço a todos. Obrigada, Ana. Prazer em te ver e esperamos nos ver em breve. Eu pactuo também desse seu entusiasmo, dessa sua perseverança, né? E sempre com a expectativa de um mundo melhor. Afinal de contas, nós temos os nossos filhos. Dr. Sidney também não tem mais filhos pequenos como os nossos, né? Que eu posso dizer que as minhas ainda são menores de idade, a Flávia e a Ana com filhos pequenos ainda, e o que serão deles se nós que ainda estamos aqui podemos fazer bastante, podemos fazer muito mais, né? Não nos dispormos a fazer, né? Cabe a nós pessoalmente e institucionalmente,
né? E eu acho que se a gente está debaixo do chapéu de uma instituição, nós temos que desempenhar bem o nosso papel, pelo menos enquanto estivermos aqui. E é com esse desejo que eu passo para a doutora Flávia também fazer as suas considerações finais, já de antemão deixando aqui o meu super agradecimento, esperando reencontrá-la também para levar adiante esse tema, que ele é muito amplo, muito extenso, e principalmente levar mesmo esse nosso entusiasmo pela causa, né? Porque o restante está aí para ser cumprido, para ser executado, mas se não tiverem pessoas que tenham esse ímpeto, essa vontade de dar certo, fica certamente mais difícil. Doutora Flávia. Obrigada, Rosa. Parabéns, Ana, novamente pelas palavras, por tudo que você conseguiu sintetizar. E eu queria até terminar comentando uma coisa justamente relacionada, né, a esse momento que a gente começou a viver e que a gente aprendeu. É impossível que não deixou lições para todos, né? A gente conseguiu entender que é possível a gente... o que mais importava neste período. É interessante isso, né? Eu acho que muitos de nós olharam para diversos aspectos, desde uma coisa, o que parece uma bobagem, olhar para o teu guarda-roupa e falar, nossa, quanto sapato, eu preciso disso tudo, né? E aí você tem as questões relacionadas à reciclagem, o que importa, e tudo isso, né, você vai conseguindo aí unir e permear por questões que você pensa, não pode voltar, não dá para voltar ao que a gente tinha, não dá, isso é impossível, né? E a gente não tem que voltar. É um novo, é um recomeço, não é o que tínhamos. Claro, a gente quer conviver com as pessoas, isso é importante, a gente sente muita falta. Não é o período da pandemia, é um novo período. E não tem como voltar atrás em nenhum segmento. As empresas vão ter que se enquadrar. Infelizmente, como bem a Ana Paula colocou, puxa, o ideal seria, né, voluntariamente, genuinamente, você conseguir concretizar isso tudo, pensar que assim, a gente não vive sem meio ambiente. Olha o que aconteceu no mar, começaram a surgir animais que as crianças não conheciam, né? Então, assim, só que, infelizmente, eu não tenho um otimismo tão grande que isso vai ser tão genuinamente ainda agora. Eu acho que assim, é aquela coisa que a gente escutava muito criança, né? Não vai pelo amor, vai pela dor. E eu acho que precisa. A gente precisa, assim, ter mais punição, realmente, isso no âmbito do governo federal, né? Tudo que a gente aí está desconstruindo, né? Não tem condição. E isso leva a questões, inclusive, um ponto importante até, a forma de lidar com isso tudo, com essas questões, elas levam inclusive a outras questões de uma proporção imensa, né? Quando você começa a dar de costas, né, essa coisa toda da Amazônia, do que está acontecendo, não é que nunca teve desmatamento, teve, mas como os nossos governantes lidam hoje com isso, né, é o que muitos países que competem com a gente precisavam falar, bom, então, não vou mais querer seu produto. E aí a gente volta até uma outra questão lá atrás, há 20 anos eu escutava isso, que é a questão da inclusão de cláusula social nos tratados internacionais. Isso era um óbice muito grande para comércio, e até como motivo que, na verdade, você tem um outro aí viés, mas que não precisava disso, a gente não precisava disso. A gente realmente, assim, e eu falo assim, e o exemplo vem de cima, vem do governo, que infelizmente não tem nada a ver com ideologia, né? Não tem nada a ver com isso. Não tem condição de ser desse jeito, não tem condição de dar este exemplo. Né? E aí o exemplo vai vindo, vai vindo. Então, se você não tem aquelas empresas que se descolam disso e que falam, não, eu não vou sobreviver nesse mundo, eu quero genuinamente mudar, né? Para onde a gente vai? Então, é isso que eu queria colocar e parabenizo todos, nosso Sidney, Ana Paula, parabéns mesmo, e você, Rosa, principalmente. Obrigada, imagine, parabéns são para vocês.
que dispuseram deste tempo precioso, né, do trabalho, da convivência com seus amigos, familiares, afinal de contas, como eu disse, hoje é véspera de feriado, para estar aqui dando a sua contribuição, em especial, né, a Flávia e o Sidney, como advogados, são da casa, né, e vieram aqui trazer essa contribuição para nós, da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB de Santo André. Como eu disse, isso vai ficar registrado aqui para todos os colegas depois, não só agora, mas como daqui a alguns anos a gente poder dizer que isto acabou desenvolvendo, né, políticas melhores, uma atenção melhor das pessoas entre si, da sociedade para as pessoas, né, das empresas. Enfim, muito obrigada pelo seu entusiasmo também, pela tua contribuição, toda a competência com que você desenvolveu o tema aqui para a gente. Nossos agradecimentos. Imagina. E, doutor Sidney, então, eu vou deixar para o vice-presidente da nossa comissão encerrar a nossa live, dizer que é sempre uma alegria compartilhar com você esta mesa. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosa. É uma honra, efetivamente, estar contigo nessa comissão, que efetivamente mostra a qualidade e a dimensão que tem. Também parabenizo a doutora Ana Paula, a doutora Flávia, que foram efetivamente bastante brilhantes nesse nosso encontro, e um abraço a todos, e até a nossa próxima live. Obrigada. Só antes de encerrar, quero aqui ainda transmitir os nossos agradecimentos, em especial a nossa querida Sônia Lima, que sempre nos acompanha, ela que é diretora de meio ambiente lá da Prefeitura de São Bernardo do Campo, né, o doutor Luiz Antônio Lepre, que eu já me referi, muito obrigada pela sua presença, e a doutora Patrícia Diesel, que é a nossa procuradora aqui de Santo André, que deixou um abraço especial para a doutora Flávia Lepic, né, que são amigas também, dizer para todos que na próxima sexta-feira, no mesmo horário, estaremos aqui com a 30ª live, falando deste tema, dando continuidade. Agradeço também a presença do doutor Rogério Godoy Pinciotti, que também sempre nos acompanha, todos que nos assistem, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, meus amigos. Obrigada.